Olá, seja bem-vindo à semana 6 do PDA de História da Educação, onde eu mostro as minhas reflexões semanais sobre os estudos que desenvolvemos. Bom, no vídeo de hoje, hoje estou trabalhando com um vídeo, ele será sobre a concepção de pedagogia produtivista apresentada pelo Saviani. Primeiramente, é importante que nós destaquemos o que se caracteriza por concepção para Demirval. Concepção é uma visão de mundo e a visão do homem perante a sociedade naquele contexto. Logo, para que a gente entenda a pedagogia produtivista, é importante que a gente veja o que o homem se caracterizava naquele momento histórico e a visão de mundo daquele período. No primeiro momento, é importante relembrar que na década de 70 nós tínhamos acabado de passar pelo golpe civil-militar, ele ainda estava em vigor, e o sentimento nacionalista era muito grande, além da industrialização, que estava crescente, que era um dos focos desse sistema. Além disso, havia muito foco na economia, principalmente dos bens duráveis estrangeiros, tanto que era um dos contrapontos da semana passada, foi esse questionamento referente a como uma visão nacionalista, sendo que era incentivada uma economia estrangeira, ela continua em vigor. A partir disso surge a pedagogia tecnicista, que tem 3 pilares fundamentais, que é a produtividade, a eficiência e a racionalidade. Se caracterizam pela formação desse tipo de pedagogia. É importante que eu diga que a pedagogia tecnicista, ao meu ver, ela é uma prática, as formas de pedagogia são práticas de uma concepção. Então, a concepção produtivista, ela irá aparecer em diferentes pedagogias, alterando algumas coisas de uma para outra, porém ainda assim mantendo seus pilares fundamentais. Então, de 1969 a 1980, nós tivemos o predomínio dessa pedagogia tecnicista, que visava organizar a educação, as escolas, como fábricas. E já que tinha esse forte sentimento de industrialização, era também repassado em suas escolas. Porém, há uma grande diferença entre as escolas e as fábricas, porque as fábricas, elas produzem algo material, há uma produção material. E a pedagogia, então, ela não é mais vista como um bem de consumo, e sim como algo a ser produzido, uma produção imaterial, porque nós não conseguimos ver essa produção, mas ela tinha que estar ali. Frente a isso, os tipos de ciências, eles tornam-se conhecimentos soberanos, maximizados, conhecimentos de primeiro grau, e tirando então o foco dos conhecimentos que nós adquirimos popularmente, do senso comum e pelas vivências dessas crianças, dessas pessoas. E sim, o que é mais importante são esses conhecimentos passados pela ciência e transmitidos pelo educador. A partir disso, nós temos uma visão crítico-reprodutivista. E ao separarmos essas palavras e destrincharmos o significado, crítico porque criticava o sistema da sociedade. Porém, essa crítica ela não visava mudar como estava a sociedade. Ela reconhecia esses pilares, que tinham uma dominação e exploração, e esse sistema reprodutivista era então reproduzir esse sistema que já havia na sociedade na escola, de uma maneira reproduzindo o sistema vigente daquela sociedade. Então essas duas maneiras de pedagogia, a pedagogia tecnicista, que era assumida como oficial naquele período, há uma crítica dela que é a crítico-reprodutivista. Ela reconhece como está a sociedade, como a tecnicista, ela apenas espelha o que a sociedade quer, mas não reconhece como a sociedade está. Enquanto a pedagogia crítico-reprodutivista reconhece e reproduz essas desigualdades em sala de aula. Frente a essas duas concepções e correntes, nós temos também o ANDE, que é a Associação Nacional de Educadores. Ela promovia um debate entre essas correntes, novas propostas pedagógicas, de maneira que os educadores pudessem dialogar sobre o que pensavam e assim expor novas ideias referentes a isso. Logo, há várias propostas na década de 80 visando unir o que a sociedade educa e o que a escola teria que educar, essa parceria para que promovesse ao estudante uma maior globalização de conhecimentos, uma intersecção desses conhecimentos, assim superar essa divisão entre os conhecimentos científicos e o conhecimento popular, senso comum. Por meio disso, surgem então duas grandes tendências pedagógicas a partir desses debates e novas propostas. Nós temos a educação de forma mais autônoma, que
que é centrada no saber do povo e nas organizações de sua autonomia. A segunda concepção já é focada no marxismo e seus desdobramentos, com maior aprofundação ou maior superficialidade. Baseada nessa primeira tendência, que é mais centrada na sociedade e seus desdobramentos, nós temos então a pedagogia libertadora, a pedagogia prática, que via os educandos como parte da sociedade e mais precisamente dos trabalhadores, porque se formariam trabalhadores a partir daquilo. E já na segunda concepção, é dividido em dois momentos. O primeiro, um foco na democratização da escola pública. Apesar de ter essa visão no marxismo, ela ainda tinha uma concepção liberal dentro de si. Dentro disso surgem outras pedagogias, como a crítico-social, que é respaldada por Libânio. E no segundo momento, nós temos o aprofundamento nos ideais de Marx e uma luta, então, para essa união das classes e reconhecimento que as mesmas são divididas e uma transformação, então, na sociedade. Um terceiro tópico apresentado por Demirval é sobre o neoprodutivismo e suas variantes. Como contexto desse período, desses 10 anos, nós temos o neoconservadorismo em evidência, o mercado como grande influência e, com isso, como o mercado sendo um dos maiores mandantes daquele período, redução do poder do Estado, pois ele ficava à mercê do mercado e das demandas do mesmo. Destaca-se também os ideais do Theodore Schultz, não sei se estou pronunciando corretamente, que era um economista americano de grande sucesso, e ele começou então a ter uma visão da educação inserida nesse mercado de trabalho. Ele disse, em um dos apontamentos que Demirval faz, Schultz diz que um dos maiores motivos para a América ter conseguido se reerguer pós Segunda Guerra Mundial tão rapidamente é porque o nível de escolarização está diretamente relacionado com o nível de rendimento da população, ou seja, colocando a educação num outro patamar, não só de reter conhecimentos, mas também que essas pessoas com escolaridade conseguiriam produzir melhor, num primeiro e segundo grau, numa produção aritmética e no ensino superior com uma progressão geométrica. Na década de 70 também se configura uma crise do modelo taylorista e fordista de produção, e o toyotista entra em vigência, que é a produção a partir da demanda. E esse novo sistema, ele causa essa crise porque as vagas só seriam preenchidas de acordo com a demanda. Então não há vagas para todos, não há lugar para todos na sociedade. Isso traz uma nova visão da pedagogia da exclusão, como dita por Saviani. A pedagogia da exclusão, ela está inserida no neoescolonavismo. Além do neoescolonavismo, também temos o neoconstrutivismo, baseado na pedagogia construtivista de Jean Piaget, que via a educação como uma construção que a criança faz a partir de sua realidade com os novos conhecimentos. Também há uma diluição entre os conhecimentos de senso comum e os conhecimentos científicos. Dilui-se e assim é proposto à criança uma maior espontaneidade dos conhecimentos, que eles podem compor essa construção da criança sem uma certa importância de onde ele advém, mas que ele seja benéfico e seja relevante nessa construção. Partindo para o neotecnicismo, já sabemos que um dos contextos da pedagogia tecnicista é a redução do poder do Estado. Com isso, o Estado não tem mais essa responsabilidade pela educação, abre mão dessas responsabilidades, trazendo elas para ONGs e para entidades comunitárias. Porém, ainda há o controle sobre os resultados da educação para o Estado. Ou seja, é aplicado cada vez mais provas de análise para saber como essas crianças estão sendo alfabetizadas, que conteúdos estão retendo. Esse tipo de coisa ainda é responsabilidade do governo. Na verdade, é uma das coisas que eles mais se importam. O último conceito é a pedagogia corporativa, que tem a qualidade total como seu pilar. Essa qualidade total é dividida entre um vetor externo e um interno. O externo, ele é a produção de acordo com o perfil do cliente, ou seja, a satisfação do cliente ao máximo. Uma produção mais específica, mais personalizada. E no vetor interno, dentro daquela corporação, espera-se que cada trabalhador vista a camisa da empresa e trabalhe cada vez mais, produzindo uma competição entre os próprios trabalhadores de quem é o melhor daquela empresa, quem produz melhor, quem atende melhor às necessidades daquela corporação. Em resumo, a pedagogia ela passou por diversas mudanças, as concepções pedagógicas mudaram muito. Desde a pedagogia religiosa que nós vimos na segunda semana, que foi quando começamos a analisar os documentários.
ele faz, então, uma retomada de tudo isso, né? Então, na pedagogia religiosa, os professores eles tinham toda uma assessoria, tiveram vários métodos de como sempre o professor ter uma assessoria, seja de especialistas, seja dos alunos que estão à frente, mais desenvolvidos, o professor nunca ficava sozinho. Na pedagogia nova, isso já teve uma mudança muito brusca, e o professor encontrava aquela sala numerosa somente para ele tomar conta, ele que tinha que se virar nos 30 para conseguir passar uma educação para aqueles estudantes, transmitir um conhecimento de qualidade. Já na pedagogia tecnicista, esse professor ele foi moldado para produzir resultados, para cumprir planejamentos e mostrar mais serviço do que realmente fazê-lo. Todos esses ideais que surgiram, multiculturalismo, interdisciplinaridade, a pedagogia das competências, da qualidade total, uma valorização das diferenças, foram ideias que pairaram sobre as cabeças dos professores, dos educadores, fazendo com que não tivesse aprofundamento em nada, assim, uma superficialidade de tudo, atrapalhando assim as concepções pedagógicas e o desenvolvimento das mesmas. Além do mais, a precariedade da educação e a precariedade da infraestrutura das salas de aula fez com que essas concepções não fossem desenvolvidas de fato. No caso, a produtivista que estamos vendo, não há uma formação igualitária para todos os educadores naquele período, para que eles pudessem conduzir da mesma maneira o ensino. As escolas não ofereciam para os professores um salário condizente ao esforço e que desse para eles se manter somente naquela escola, desenvolvendo somente aquela concepção, aquele trabalho, sem se envolver em demais instituições para complementar a renda, fazendo com que o professor perdesse aquele foco daquela concepção naquela sala e desenvolvesse de outras maneiras completamente diferentes do que era solicitado e do que era oficial naquela época. Bom, espero que esse vídeo tenha sido benéfico e trazido reflexões a você e que isso possa te inspirar a refletir um pouco mais sobre o assunto. Muito obrigada por assistir e até a próxima semana!